E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Ampliadamente, o seu podcast que amplia de verdade a sua mente com um papo sensacional hoje no nosso retorno, nosso vídeo de reestreia num novo formato aqui no YouTube. E o papo hoje vai ser com o Rodrigo Orso, ele é o criador do canal Assuntando Filmes e Afins, onde já estive algumas vezes fazendo algumas participações com ele, batendo papo lá sobre cultura pop, desde o VHS até o que temos acontecendo hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Você tem a chave de casa, meu querido. Grande Adilson, muito obrado pelo convite, muito obrigado por participar desse Open House. Sem nenhum trocadilho com música ruim, mas é um restart, né? Eu fico muito contente Boa. da gente poder trocar essa ideia. Você lá no Assuntando é muito bem-vindo. Lembrando que estou com o Adilson Avelino lá no Assuntando esse mês, fazendo uma cobertura mais que especial dos 20 anos de Supernatural. Então, se vocês gostam da série, se vocês querem ver a gente conversando sobre todas as temporadas, dá um pulo lá, dá uma moral lá, vocês vão gostar bastante. Eu tive o prazer de receber o Adilson em várias oportunidades, temos uma cobertura muito legal do Senhor dos Anéis, temos outros vídeos pontuais, e provavelmente, claro, para o ano que vem vocês vão nos ver com mais frequência, tanto aqui quanto no Assuntando. Nós estamos definindo a grade de programação, e é sempre muito bom estar com você. Obrigado novamente pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Não podia ser outra pessoa para fazer reestreia aqui comigo nesse bate-papo sensacional, porque eu sou um consumidor desse produto, né, desse nicho que é a cultura pop, né? E eu queria fazer um programa, muito fazer um programa sobre isso, falar sobre as diferenças, a minha época com a época de hoje. Quando eu pensei com a minha época com a época de hoje, com quem eu poderia bater um papo legal sobre isso? E, obviamente, me veio Rodrigo Orso à mente, né? Trabalhamos juntos, né? São mais Obrigado. de 20 anos de amizade, aí, quase Nós 30 temos anos 30 agora. anos aí de amizade, trabalhamos Exato. juntos em uma oportunidade, nós já temos uma sinergia muito legal, referências parecidas, então acredito que vocês vão gostar muito do papo. Já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, vamos apoiar esse projeto do Ampliadamente, para que ele chegue na primeira marca de 1.000 inscritos, para que ele possa crescer, para que ele possa trazer mais entretenimento com informação. É sempre um papo agradável por aqui, vocês vão se surpreender positivamente com o que o Adilson está preparando, com a grade dos convidados que ele está buscando, mas eu não vou dar spoiler, não, eu vou deixar na surpresa para a galera. Maravilha. Entenderam por que não podia ser outro convidado para a reestreia? Tinha que ser esse cara. Valeu, cara. Rodrigo, eu queria começar o nosso papo aqui sobre a cultura pop, sobre o que a gente viveu, né? E a gente vive ainda hoje de forma diferente, a gente vai chegar lá, mas nós viemos de uma época em que no fim de semana era um ritual que a gente fosse na sexta-feira alugar VHS, alugar uma fita na locadora, que a galera de hoje em dia nem sabe mais o que é. Se perguntar o que é uma blockbuster, ninguém lembra mais o que é uma blockbuster, mas Exatamente. para nós, Eles blockbuster vão era achar que é uma skin do Fortnite. alguma coisa assim. Mas para nós, blockbusters era tipo um paraíso de vai salvar o meu fim de semana, porque eu vou pegar qualquer filme que eu queira. Fala um pouquinho, Rodrigo, dessa época blockbuster, como que era para você? Vamos então nos transportar para começo da década de 90, final da década de 80, que é onde as fitas de VHS estavam no seu auge. O Blockbuster, para você que não sabe nem do que nós estamos falando, foi uma das maiores redes de videolocadoras. Depois ela migrou para o DVD, ela migrou para o Blu-ray, e por não se adaptar às novas mídias e novas formas, ela faliu. Se alguém me contasse nessa época que a Blockbuster iria fechar, eu ia rir. Eu ia Eu também. apostar dinheiro que era mentira. Não, como uma rede desse tamanho vai fechar? E eu e a Dilson, nessa época, morávamos na mesma cidade, e aquela cidade não tinha Blockbuster. Nós tínhamos redes menores de videolocadoras,
E aí, final de semana, era a epopeia que o Adilson comentou. A gente tinha que, primeiro, tentar encontrar o que a gente queria assistir, torcer para a gente encontrar o que a gente quisesse, porque a gente tinha que escolher ou dublado ou legendado. Então, às vezes, você queria ver dublado e só tinha legendado, às vezes, você queria legendado e só tinha dublado. Aí, você queria um filme que a locadora tinha 3 fitas. Então, você tinha que molhar a mão do cara que fazia a reserva, tinha que montar todo um plano de guerra. Era um evento social. Escolher o que assistir e depois ir buscar o que assistir. Lembrando que nessa época a internet de escada estava começando a aparecer, então nem imaginávamos o que viria a ser os streamings. Nós tínhamos o próprio aparelho de videocassete, era um equipamento caro, não era todo mundo que tinha. As casas tinham uma televisão, que normalmente ficava na sala, que todo mundo da família consumia ao mesmo tempo. Então, imaginem esse cenário. Nós éramos moleques, nós queríamos assistir alguma coisa, às vezes a gente não tinha videocassete, tinha que assistir na casa do colega, então a gente fazia uma vaquinha, vamos pagar a locação. Os filmes muito bons a gente tinha que devolver em 24 horas, mas normalmente sexta-feira a gente tinha sempre a promoção de alugar 3 ou 4 fitas e devolver na segunda. Lembrando que a gente tinha que rebobinar essa fita. A qualidade de Rebobine, por som era... favor. Rebobine, por favor, um grande filme com Jack Black, inclusive super divertido, onde eles suecam, os filmes são suecados. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois deem uma pesquisada. Aqui no Assuntando mesmo eu tenho um review especial sobre esse filme, mas tínhamos toda essa epopeia para poder assistir os filmes. Muitas vezes, assim como o próprio Supernatural, nós tínhamos um seriado que a gente gostava, ou então uma antologia de filmes. Eu aluguei o Alien 1. Pô, legal, eu quero alugar o Alien 2. Não, a locadora não tem o Alien 2, tem só o Alien 3. Então vamos alugar o Alien 3. Aí depois de 3 meses o cara conseguiu o Alien 2 com a legenda em espanhol. Então, imaginem a dificuldade que era consumir filme. A gente era refém do que era passado na TV aberta. Eu mesmo, quando era moleque, a gente anotava no papel os dias e o que ia passar para a gente organizar os horários de quem vai controlar a programação da TV. Porque, segunda-feira, 10 horas da noite, vai passar um filme que eu quero assistir. Meu irmão quer ver outra coisa em outro canal. Se você tinha o VHS, o videocassete, você gravava o programa, você ainda tinha essa forma. Agora, não tendo videocassete, era 5 minutos de trocação sem perder a amizade, para ver quem quer ficar com aquele horário para poder assistir aquele filme. Então, era um entretenimento familiar relativamente barato, era o que promovia o encontro das pessoas, a gente se reunia para assistir filme, e aí a gente conversava sobre esse filme. Apesar de todos os pesares, é bacana ver todas as evoluções desses serviços de on-demand, de streaming que saíram, mas dá um quentinho no coração, né? Era uma aventura. A gente se sentia quase os Goonies para conseguir encontrar um filme, para conseguir reservar um filme. Era uma caçada. Filmes grandes como o próprio Titanic eram passados em 2 fitas de VHS. 2 fitas, é verdade. Você assistia as 2 fitas. Então, era uma outra realidade, era tudo mato. Para vocês da nova geração, vocês mais jovens, querem imaginar mais ou menos como era isso, imaginem que os meus bisavós, os bisavós do Adilson, viviam sem eletricidade. Quer dizer, para nós, a concepção de não existir energia elétrica é um absurdo. E é o mesmo absurdo que eu entendo que para vocês, imaginar um mundo offline. Imaginar um mundo onde a gente precisava ir fisicamente até um local, escolher... Qualquer local. Exatamente. O mundo era offline, as lojas eram offline, os serviços todos eram offline. Então, você tinha essa necessidade de ir fisicamente até o local, e as suas opções e escolhas se limitavam muito aos locais que te atendia. E é dessa realidade que viemos eu, o Adilson, e muito da galera que assiste a gente.
Exato, exatamente. Você estava falando daquela parte em que a gente era dependente, né, do que nos era proposto na Sim, mídia, né? Eu me lembro, não sei se você se lembra, Rodrigo, que era as grades de filme dos grandes canais, né, como Rede Globo, SBT, até mesmo Bandeirantes. Eles anunciavam no começo do ano quais eram os filmes, os lançamentos que eles compraram para exibir ao longo do ano. sim, E a gente ficava, sim. nossa, olha, o filme do Batman vai passar, né, na Globo e tal, né? Eles Exatamente. anunciavam lá, e só que acontecia às vezes de Batman 1 passava na Globo, mas Batman 2 ia passar no SBT, né? Tinha muito disso. Exatamente. Tinha essa rixa. Tinha uma A briga rixa. por audiência da TV aberta era Uhum. muito mais acirrada. É, Lembrem-se do que foram os anos 90, os programas de TV, as coisas que passavam de TV na TV de domingo. Não tinha, era meio terra sem lei. Então, uhum. tudo era normal. As coisas eram menos chatas. Eu diria que era menos chato, O mundo era menos mimimi porque também, né? exatamente, era menos chato. Mas concordo que muita coisa que era normal antigamente é interessante que hoje tenha um pouco mais de limite, até para ajudar a direcionar, porque se nós pensarmos na hiperconectividade de hoje, aliado ao excesso de liberdade que tínhamos, É verdade. tem tudo para dar ruim. Tem Uhum. tudo É para dar verdade. ruim. Então, eu entendo esse redirecionamento. A TV era o único portal de entretenimento. Você não tinha celular, você não tinha internet, você não tinha formas de interagir com Uhum. aquele ator, com aquela atriz, ou conversar com outras pessoas que não fossem do seu meio, fossem próximos a você, sobre um filme, sobre uma série. Então, era tudo muito nichado, era tudo muito reservado ao seu cercadinho. Então Uhum. você Uhum. tinha que. Não tinha essa coisa de final explicado. Não, final explicado assiste de novo. Eu lembro uma vez, falando ainda de VHS, para a gente fechar essa parte quase rural da história dos streams, né? Era tudo mato, era tudo formiga e percevejo. Mas eu aluguei um filme, não lembro qual filme era um filme de ação, não sei se era Rambo, se era os clássicos do Chuck Norris, o Braddock, que é uma época que tinha bastante esses filmes de brucutu, e o videocassete comeu a fita. A fita Uhum. enroscou dentro do cabeçote do videocassete. Nossa. E era uma fita que nós tínhamos que devolver no dia seguinte. Claro, a gente era ferrado, a gente era criança, a gente não tinha grana para pagar o filme, até porque era muito caro. Era muito caro se a gente precisasse reembolsar a videolocadora. E aí fizemos toda uma coisa lá MacGyver, abrimos o videocassete, porque não pode quebrar o videocassete, que também era caro. Só que se fosse mandar para alguém arrumar, teríamos que pagar esse conserto. Então, um monte de moleque, uma meia dúzia de chave de fenda, oração para Nossa Senhora do Link, e a gente abriu o videocassete, desenroscou a fita, comia mastigadinha, mas aí rebobinamos bonitinho, não sei o quê. E aí o que nós fizemos? Tínhamos um colega que morava perto dessa videolocadora e nós combinamos com ele. Ele falou: o filme da semana que vem, você não participa do rateio, nós não cobramos de você a sua parte, mas você vai lá na locadora devolver esse. E aí o moleque topou, claro, ele foi devolver. Não sei o que virou até hoje, não deve ter dado ruim, porque até hoje não fui notificado. E esse colega não deu qualquer feedback. Ele falou: foi devolvido e pronto. Talvez a próxima pessoa que alugou, que reparou, né? Falou, peraí, essa parte está Exatamente. A mastigada, né? próxima pessoa que alugou foi assistir, enroscou no dela, claro, porque estava mascada a fita. Aí ela achou que o problema foi dela. So Eu sorry. me, eu me lembro de mais de uma vez de ter alugado o VHS e ter vindo e tava mastigado alguma parte. Uma parte ou outra, não muita coisa assim, mas vinha aquela parte que fazia aquele. E aí É. voltava, né? E aí voltava. Às vezes Até subia um pouco a glitches, imagem e já são os voltava. glitches offline a gente já tinha, né, Dilson?
Já, Esses glitch é. de vídeo, glitch de Foi o começo de tudo, literalmente, né? tudo. Só não perdi a sincronia labial, como acontece às vezes. Exatamente. O sync não tinha como perder, mas tinha até o glitch. Tinha, é verdade, é verdade. Essa fase que a gente viveu, né, anos 80, anos 90, Rodrigo, o que você acha que tornava os filmes, as séries, né, aquelas produções todas, todas não, estou generalizando demais aqui, mas assim, a grande parte das produções tornava elas assim tão marcantes para nós até hoje, a gente lembra com muita saudade, né? Por que você acha que isso acontecia, Rodrigo? Essa Eu acho qualidade? que na qualidade não se tinha, mas se tinha uma preocupação em contar a história do jeito certo. Imagine que todos os efeitos especiais, seja nas produções de terror, seja ficção científica, seja ação, qualquer gênero de filme, eram feitos com efeitos práticos. Você não tinha computação gráfica. A própria computação em si estava amadurecendo ainda. Então, se você quisesse fazer aparecer um carro explodindo, você teria que explodir um carro, seja numa maquete, seja numa miniatura, seja no matte painting, você tinha que descobrir uma forma de tornar o que você imaginou para a história tão real a ponto de quem está assistindo acreditar naquilo. Uma dica legal, hoje você tem internet, onde vocês podem pesquisar infinitamente e até tem um documentário que mostra isso. O Star Wars mesmo, os primeiros filmes, eles eram feitos com maquete e os cenários e os amplos espaços eram pinturas, era o matte painting, era pintado à mão o cenário, a profundidade, Nacional. aquela caralhada de Stormtrooper, era tudo pintado à mão. Então tinha um cuidado, tinha um carinho, tinha um apreço para que você comprasse aquela história. Por quê? Porque os filmes dependiam não só do cinema, eles tinham que ir para locadoras, num segundo momento virar um VHS, aí virar produtos que vão dar suporte a esse filme, produtos de merchandising e tudo mais. Então você tinha um cuidado maior em preparar as coisas e os filmes tinham que ter uma boa história, porque a concorrência era acirrada. Saía filme de terror, saía no mesmo ano meia dúzia de franquias diferentes. Nem se tinha essa ideia de franquia, essa coisa de, não, vou criar uma história, um arco principal que vai se desenvolver por 2 ou 3 filmes, ou um vilão icônico, ou então uma sobrevivente, uma mocinha, uma final girl, que realmente mostre mais do que aparenta. Não se tinha toda essa preocupação, queria se Era contar boas diferente, né? histórias. E aí esse Ia cuidado todo, acontecendo, conforme a produtora, o estúdio via o retorno, ele isso. transformava aquilo num dois, a vingança, o CPM e as Exatamente, sequências, né? exatamente. E aí eles tinham todo esse cuidado, essa preocupação, porque o filme tinha que ser bom para ser vendido e comercializado pelas grandes emissoras de TV, pelos cinemas. Você tinha que acreditar naquilo que você estava vendo. Claro, nós éramos mais ingênuos. O que a gente tinha de informação era o que a gente recebia oral dos nossos pais, dos nossos amigos, das conversas, era o que a gente tinha através de livros, seja de história, seja livros enciclopédicos, seja de pesquisas que a gente faça. Então, o nosso hall de informação e de bagagem era mais limitado. Então, a gente era mais inocente, era mais fácil nos convencer que aquela história era legal ou nos permitir participar daquela aventura. No caso do próprio Indiana Jones, eu lembro do Indiana Jones, a Arca Perdida. Ele não é um super-herói, ele é um professor universitário, é um arqueólogo, ele quer descobrir as coisas para levar para o museu, ele não quer vender e ficar rico, ele não tem um superpoder, ele não foi treinado em combate, ele é um cara normal, ele é um cara comum, muito inteligente, que entrou numa aventura que pode custar a vida dele. Então, só essa premissa já me cativava. Uhum, Eu uhum. já queria participar dessa aventura, porque ele não é um cara que voava, ele não é um cara que soltava raio, não, ele era um cara de boa, era um senhorzinho de boa. E a gente queria participar dessa aventura. A mesma coisa, Goonies, que é um outro clássico que
embalou muito a gente, que a gente queria fazer parte da turma, a gente queria descobrir, enfim, cadê o tesouro do Willy, o caolho, a gente queria participar daquele momento, e são histórias muito pontuais, elas tratavam relacionamento, o começo dos relacionamentos. Nós temos vários outros exemplos, nós temos o próprio Footloose, que é um outro filme também que trabalha essa coisa da dança, da expressão corporal, trabalha essa dança do seduzir, tem todo aquele balé, esquecendo a parte musical até, mas aquele balé de sedução, aquela coisa de deixar-se levar por um sentimento ou por uma situação. Tinha um romantismo, era diferente. Tinha uma velocidade para acontecer. Até o romantismo, né? Tinha um pacing diferente de acontecer. Exatamente, né? As coisas aconteciam num ritmo diferente. Então, para vocês que vão assistir, vão resgatar os filmes antigos, antes de falar que não gosta, é um filme que precisa ser assistido. Então, você precisa desligar o celular, você precisa parar de conversa paralela, você precisa realmente prestar atenção naquela história, para que você entenda, para que você possa ter a mesma sensação e imersão que nós tivemos, para que você possa entender como um monte de velho acha um filme de 20, 30 anos ainda legal. Ou para você poder conversar com seu pai, com seu avô, sobre esse filme. Olha que legal, olha que oportunidade. É mesmo. Bem lembrado. Fica mais familiar ainda, né? Sim, já pensou uma galerinha da geração Speed, essa galera de agora que quer tudo de fácil de gestão, quer tudo rápido, quer tudo para ontem, não se preocupa muito em tentar entender nada, porque ele vai lá, final explicado, e o Zé Mané da Couve explica para ele malemar, e ele acha que está certo, e vida que segue. Então, essa geração está acostumada com esse excesso de informação e conectividade. Eu, infelizmente, ainda acho que eles usam 10% do potencial que isso pode proporcionar. Imaginem que vocês têm hoje o conhecimento do mundo inteiro, de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, na palma da mão, seja no notebook, seja no celular. Então, se eu quiser agora acabar o papo com a Dilson e visitar o Museu do Louvre, eu posso. Se eu quiser andar pelas ruas de Roma, eu posso. Se eu quiser ir descobrir o porquê que aquele templo no Japão foi construído daquela forma, eu posso. Eu vou lá. Então, hoje você tem esse excesso de informação e pouca gente usa isso. O pessoal acha que essa hiperconectividade é só para te aproximar de produtos à venda, de pessoas que muitas vezes não se importam com você, não estão nem aí, de pessoas que não acrescentam no seu dia a dia, pessoas em que você nem conversa, você não troca ideia, você não procura saber, não. A pessoa publica 50 fotos, você está lá de Big Brother na vida da pessoa, a pessoa provavelmente não tem aquela vida que ela te vende, mas você compra aquilo como ideal. Então, é complicado, essa hiperconectividade precisa ser um pouco mais repensada para que vocês usem de forma mais inteligente. Não precisa abrir mão das futilidades, entre aspas, que faz parte do nosso cotidiano hoje. Mas pensem um pouco maior, ampliem um pouco as possibilidades. Hoje você tem acesso a vários livros, deixa a sua mente se ampliar, né? Ampliadamente. Então, hoje, por exemplo, você assistiu Drácula de Bram Stoker, que é um clássico, é um filme, é um romance gótico. Todo mundo fala que Drácula é um filme de terror, não é? É um filme de romance, é um romance muito bonito. É um romance gótico ambientado por Bram Stoker. Bram Stoker, que é um escritor irlandês que não conhece a Transilvânia, ele nunca foi para lá, mas ele estudou, ele pesquisou, ele criou todo esse universo. Então, assisti o filme, gostei muito. O que eu posso fazer a partir daí? Bom, eu posso comprar o livro ou encontrar o livro no Jack Sparrow Flix. Você pode baixar esse livro, ler o romance original. Eu gostei que no livro ele faz referência a um lugar assim, assim. Será que esse lugar existe? Vai pesquisar, o lugar existe. Olha que legal. Então você pode passar a semana toda
digerindo só aquele filme que você assistiu. Olha o tanto de possibilidades que é aberto para você, uma vez que você está conectado com o mundo inteiro 24 horas. Na nossa época, na época do VHS, na época que nós começamos, se a gente tivesse acesso a isso, nossa, seria o céu. Seria o céu. Quantas vezes a gente queria buscar informação e não tinha onde, não tinha com quem, não tinha o livro, não tinha onde pesquisar, não tinha para quem perguntar. Você perguntar para as pessoas, e aí, como funciona? A pessoa também não sabia. Então, é uma dica para esse começo de papo. Comecem a pensar na internet de várias outras formas. Você pode aprender um idioma, apesar de ser quase obsoleto hoje em dia, porque tem tecnologia com tradução simultânea e tal. Continua sendo importante aprender um idioma? Sim. Eu vou voltar um pouquinho onde você falou ali de alguns filmes, você deu uma referência de Footloose, me trouxe à mente também o Dirty Dancing, né, Dirty Dancing. com o Patrick Swayze, um filme bem Sim. marcante também, inclusive pela trilha sonora. Aliás, era uma coisa muito forte antigamente, né, as trilhas sonoras dos filmes. Eu dou muito valor nós a filmes com inclusive, boas trilhas engrossar essa sonoras. lista, Adilson, pensando em Flashdance, pensando Isso. em Carrie Pierce Day Off. Uhum. E eu não gosto de musical. Não são musicais, são filmes que envolviam música, dança, mas de uma forma eu também não diferente, sou né? fã de musical, mas falando da beleza e da nostalgia desses filmes, a trilha sonora, ela não era um ator, ela era um pano de fundo para que a história fosse contada. Então Compunha você não tudo, né? tinha a música atrapalhando a história, como acontece nos musicais, a meu ver, porque isso é a minha opinião. Para mim também. Você pode ter uma opinião diferente da minha, tá ok. Agora, para mim, a hora que está no meio da história, está acontecendo uma ação e não sei o quê, eu tenho só duas ressalvas a essa minha colocação. Dois filmes que para mim são exceção a essa regra. Eu vou falar depois para vocês quais são, mas a hora que você está envolvido na ação, você quer entender, você quer participar, aí para tudo, o cara vai cantar a musiquinha. Para. Já perde a minha atenção, eu já perco o interesse na história. As minhas duas exceções são Cantando na Chuva, que é um clássico, onde a música realmente. se mescla com a própria chuva, você imagina ele muito feliz naquele ambiente, quer dizer, nesse caso, o número musical ajuda a trama a caminhar, ajuda a contar aquela história. Para mim, ok. E um outro clássico que é musical, nesse caso, o filme todo é musical, é um filme de romance, olha, tudo contra, quem me conhece mais a fundo sabe que eu não gosto muito de filme de romance, não gosto de musical, mas esse eu assisti, esse eu recomendo. É Moulin Rouge, com o Ian McGregor e a Nicole Kidman, onde foi aproveitado grandes clássicos da música mundial para ajudar a contar a história. Então, ali, a música é um personagem, é quase o narrador daquilo tudo. Então, é muito interessante a hora que você vê o mestre do circo ali cantando Show Must Go On, do Queen. Você imagina que a música foi criada para aquele momento do filme. E você sabe que não, você conhece a discografia, a gente conhece o que o Fred Mercury deixou de legado musical, a gente até conhece um pouco da história deles através dos documentários e cinebiografias, mas naquele momento, naquele filme, você imagina que a música foi criada para aquele momento. Então, é um musical que me agrada e que eu recomendo, mas são as duas exceções que eu lembro. Uma coisa que eu admiro muito no Rodrigo, galera, que é o bom senso. Assim como eu, o Rodrigo, obviamente, vai ter as preferências dele por certos tipos de filme, por exemplo, certos tipos de música, né? Mas, inegavelmente, ele é um cara que sabe perceber quando, independente do gênero, o filme ou a música é bom. É o caso de Moulin Rouge, por exemplo, que eu também não gosto, né, de musicais, mas é um filme que tem meu maior respeito, porque realmente ele fez história ali, né? Assim como o Cantando na Chuva. A hora que também. você vê o Ian McGregor cantando Elton John para Nicole Kidman, exato. Você torce pelo casal. Exatamente. E para a galera que está acompanhando aqui o filme até aqui, não deixou o like ainda, galera, imperdoável, já larga o like aqui, ó, o canal crescer, a gente chegar para mais gente. E lá no Assuntando, Rodrigo,
falando um pouquinho para a galera sobre o canal, você faz um trabalho que eu acho sensacional, que é, aliás, não só você apresenta junto com o Arthur, né? E vocês fazem as apresentações de uma forma que eu gosto muito de ver, que é, você não me apresenta um filme, uma resenha de um filme, como a verdade absoluta sobre esse filme. Esse filme é isso, pá, né? É a tua experiência, você coloca como você entendeu o filme, o que você achou, e eu acho legal que você sempre deixa em aberto para o Sim. teu público compartilhar a experiência deles com você. Então tem gente que Na obviamente verdade, concorda, gente que discorda. desde o primeiro vídeo lá no Assuntando, a proposta foi essa. Não é falar se o filme é bom ou ruim, até porque o mesmo filme pode Final passar explicado. mensagens diferentes para cada um. Você pode entender algumas coisas, não entender outras. Muitas coisas da história pode ser um subtexto, pode estar subentendido, pode precisar de uma referência que você não tenha. Então, sempre ali, o filme tal, a minha experiência ao assistir foi isso, o que eu entendi da história foi isso, o que eu gostei da história Uhum. foi isso. Todo mundo ali realmente é convidado a partilhar. O que eu tento fazer é resgatar aquelas rodas de conversa que a gente tinha na época do VHS, onde a gente tem uma infinidade de pessoas que assistiam o mesmo filme e teve experiências diferentes. Vamos conversar a respeito, vamos trocar ideia, me fala por que você não gostou, o que você não entendeu, o que você precisou de referência. Olha, prestou atenção nisso, naquilo. O Arthur, por vezes, participa comigo lá. A agenda dele é muito mais conturbada que eu, então ele tem aparecido com bem menos frequência. Mas eu tenho alguns convidados especiais que pontualmente aparecem. O Adilson é um deles. Eu tenho também JV Santiago, escritor de um livro maravilhoso de ficção científica cyberpunk, mistura um monte de coisa junto e é um universo que está em expansão, muito legal. Eu faço com ele ali o quadro que é o Passou Batido, onde a gente resgata esses filmes mais antigos apresentando para a nova geração. Eu tenho o Celton Tadeu, que às vezes aparece lá para gravar com a gente. Eu tenho o próprio Ronilson Araújo, Nádia Paracuru, do canal Corisco Nerd. Eu tenho o Gustavo Snyder. Então, eu tenho uma galerinha que gosta de cinema, que entendeu a proposta, que não é te convencer que eu tô certo, ou te convencer que o filme é bom ou ruim. Não, é falar, olha, o filme é esse aqui, eu assisti e eu gostei por causa disso, disso e disso. Consuma por sua conta e risco e venha dizer para mim o que você achou. Isso é sensacional. E, aliás, ó, toda essa galerinha que você mencionou aí, fica aqui um convite para a galera que quiser participar, entre em contato aí e a gente bate um papo, com certeza, porque eu acompanho eles lá contigo e sei, né, da competência deles, da visão que eles compartilham, né, sobre os temas. Então, eu gostaria muito de tê-los aqui, com certeza será uma honra Maravilha, vou receber. fazer esse encontro acontecer, depois eu te passo o contato dessa galera. É uma galera Sensacional. bacana, você me conhece há muito tempo, você me conhece melhor e há mais tempo do que toda essa galera. Você sabe que eu sou chato, você sabe que eu sou perfeccionista. Não, sou chato, sou chato. Sou perfeccionista, então, e lives no canal, ou participações especiais no canal, eu só trago de forma pontual. Então, realmente precisa valer a pena. Precisa ser alguém que respeita o meu público no primeiro lugar, depois entenda a proposta da conversa, do papo. Vamos conversar sobre uma obra, sobre uma antologia, sobre um livro, sobre uma peça de teatro, ou sobre um momento da cultura pop, que é o que nós estamos fazendo aqui. É um overview geral dentro do que eu, Rodrigo, passei, dentro do que foi o meu desenvolvimento, sem fazer nenhum trocadilho com Supernatural, mas a minha estrada até aqui, né? Como eu cheguei. Nós somos uma geração análogo-digitais, eu e o Adilson, e muitos de vocês, nós conseguimos sobreviver à era analógica, agora nós nos integramos à era digital, então nós temos uma experiência um pouco maior. A gente lembra quando era tudo mato. A gente passou já por um período de transição, de mídias e tudo, e hoje a gente tem, Rodrigo, uma coisa que eu acho
sensacional, que são os streamings, né? Eu queria saber de você, vamos já entrando, né? A gente passou pelo VHS, a gente meio que pulou a era DVD aqui, mas vamos englobar ela, né? Depois que Eu surgiu o trago. DVD, final dos anos 90, né? DVD, Entramos ali. surgiram os aparelhos de DVD, a proposta de filmes com uma qualidade maior, mais fidelidade de som. E para nós que Uhum, gostamos de filmes, o que mais chamava a atenção nem era isso, eram os extras. A os gente sempre extras. queria ter os extras. Meu primeiro E aparelho de DVD veio junto um DVD do Matrix, 1999, nove. 98. Então, eu tinha o aparelho de DVD e tinha o DVD do Matrix, que tinha muito material extra. Você tinha joguinhos, você tinha entrevista com o diretor, você tinha um universo todo que a gente sempre quis ter. Uhum, Quantas uhum, vezes a gente assistia um filme no VHS e queria ver uma cena deletada, ou a gente ficava louco quando sabia que ia sair a versão do diretor com mais um tempo, ou mais uma uhum, cena, ou um final uhum. diferente. E morando numa Exato. cidade menor, a gente sabia que essa versão do diretor jamais chegaria na locadora do Zé da Couve. E a gente queria acompanhar essa mudança. Vieram os filmes em DVD, alta qualidade, alta definição. A Blockbuster, nós falávamos dela no começo do papo, ela se adaptou, então ela tinha Muito bem o muitos DVD. DVDs, exatamente. Você tinha locação garantida, você tinha uma série de facilidades que ela encontrou para poder se manter nessa virada de tecnologia. Uhum, A uhum. Blu-ray eu não vou nem chegar a comentar, porque o Blu-ray ele nasceu morto, infelizmente. É verdade, é Ele verdade. nasceu numa época onde nós já tínhamos banda larga, nós já tínhamos uma internet com uma velocidade razoável, e nós tínhamos a popularização desse serviço, porque a Uhum, internet lá atrás era discada, era precária, a gente pagava, além dos serviços de internet, os pulsos telefônicos, então a gente se conectava só no sábado depois do meio-dia, ou então todo dia da meia-noite às 6, era exato. caótico, era Mais barato. caótico, os sites e as ofertas eram horríveis, mas promovia uma coisa que a gente achava que era a oitava maravilha do mundo, que é a interação entre as pessoas. Então nós tínhamos aí os bate-papos clássicos, onde a gente podia conversar horas e horas com alguém de outro lado do país, com alguém de outro lado do planeta. A gente podia conhecer várias pessoas, várias realidades, e aquilo era tão mágico, porque era só o que a internet proporcionava naquela época. Você não tinha YouTube, você não tinha streaming. Quando tudo Exato. isso veio a se concretizar, o primeiro dos grandes streamings foi a Netflix, era o que a gente sempre sonhou ter. Eu lembro a primeira vez que eu assinei a Netflix, eu abri na TV o aplicativo, eu fiquei uma hora e pouco, babando nas A possibilidades, quantidade. exatamente, nas possibilidades. Falei, olha, tem esse filme aqui, eu já assisti, mas eu vou assistir de novo. Aí eu assisti um pedacinho, agora eu quero ver dublado, aí eu ponho dublado. Agora eu quero ver com áudio em chinês, saber como que é. Punho o áudio em chinês. Eu quero ver agora o outro, tem esse outro filme. Então a gente ficou maravilhado. Imaginem que eram duas crianças trancadas numa loja doce. É, Então, os serviços isso de mesmo. streaming facilitou bastante. Você podia ver o que você quisesse, quantas vezes você quisesse, na velocidade que você queria, se dublado, se legendado, se com áudio, audiodescrição. Você tinha uma série de facilidades que para nós era utópico. Então, foi o grande boom dos streams, foi É verdade. a grande virada de chave que realmente enterrou o Blu-ray, enterrou o VHS, enterrou o DVD, porque você tinha um Uhum, serviço relativamente barato, usando uma tecnologia que você já pagava, você já tinha internet em casa, as pessoas já tinham internet banda larga, ou como era na época o ADSL, uhum, você já uhum. tinha esse serviço que proporcionava esse vídeo on demand, quer dizer, não travava, não congelava, e a qualidade da imagem era ok. Uhum, uhum. No caso É da verdade. Blockbuster,
Aí ela olhou para cima e falou: meu, onde estou, quem sou? Cadê o óleo? O que, que eu vou fazer da minha vida? E ela não soube se adaptar. E aí houve essa implosão. Eles fecharam, infelizmente, fecharam uma grande rede de videolocadores. E aí eles precisaram se reinventar e não souberam como. Para a galera que Então, está assistindo aí e ainda não sacou exatamente como era a Blockbuster, a galera da nossa época vai lembrar com saudade. Mas a Blockbuster, ela era tão grande, ela era mais ou menos como se fosse um McDonald's sim, dos filmes, né? Toda cidade tinha um, dois ou três, as cidades maiores, né? E você ia lá e realmente, durante um período, você realmente até conseguia ter o VHS com DVDs, até que foi sumindo os VHS e ficou só os DVDs. E a galera, obviamente, em casa passou a ter cada vez menos videocassete e aparelhos de DVDs. sim. Nesse essa evolução, Rodrigo, a gente tinha, na época do VHS, uma demora muito grande para ter acesso ao filme. A gente, às vezes, esperava 2 anos para um filme que saiu no cinema Sim, estar disponível para a gente alugar. Com o advento do verdade. DVD, esse tempo diminuiu para um ano, né? Às vezes um pouco menos, 10 meses, um ano. E aí a gente já sabia que ano que vem eu vou poder alugar esse DVD, né, durante um período ali. Aí hoje a gente tem, além de sites, né, especializados em filmes e tudo que o pessoal consome de forma ilegal, porque fazem um upload ali, nós temos os serviços de streaming mais variados. A gente citou aqui o Netflix, mas temos vários outros. Tem o Disney Plus, temos o HBO Max, né? E tantos outros que foram surgindo, né? E isso facilitou muito o nosso acesso, tanto para as coisas antigas que nós gostávamos, né? E queremos Sim, reassistir, quanto para o que sai quase que imediatamente, muitas vezes imediatamente cessou as semanas de exibição no cinema, na semana seguinte, em alguns canais, em alguns streamings, já está disponível naquela mesma semana sim. aquele filme, né? Você acha, Rodrigo, que essa velocidade, essa facilidade do acesso, ele meio que fez com que a gente perdesse um pouco aquele encanto por ir ao cinema, por exemplo? Eu acho que o cinema está trilhando a estrada que a Blockbuster também trilhou. É uma Uhum. pena, nada mais gostoso e prazeroso para nós ir ao cinema. Ir ao cinema era um evento social. A gente se Sim, vestia bem para ir ao cinema. Ir ao cinema chamava era a namorada para ir ao cinema. isso, era um evento social. Você ia com gosto, ia para acompanhar aquela história na tela grande, um som maravilhoso. E hoje em dia o cinema ele respira por aparelho, só que ele ainda não entendeu isso. É muito triste. E aí eu te aponto vários e vários pontos que culminaram nessa reta final das salas de cinema. O primeiro é a facilidade da gente hoje em dia ter um som de qualidade em casa, ter uma TV de tela grande ou ter um projetor. Então você tem como replicar, claro que salvaguarda as proporções, mas o ambiente do cinema dentro da tua casa. O outro senão, toda a logística que envolve ir até o cinema. Então, vamos ao cinema. Ok, você precisa de combustível, ou transporte público, ou pagar um carro por aplicativo, um Uber, um 99, ou qualquer um que seja. Tudo E se isso já você vai com o gera teu carro, você paga o estacionamento ainda. estacionamento e combustível, sim. Então já gera todo esse transtorno de deslocação que você precisa multiplicar por dois, porque Uhum. tem ida e volta. E aí, chegando ao cinema, você, claro, vai querer a pipoca. Já é quase que uma obrigatoriedade a gente parar para pegar a pipoca do cinema, que a gente sabe que é igual que a gente faz em casa, só que com preço vezes 10. A gente compra a pipoca. O valor dos ingressos também estão salgados, quer dizer, você não paga uma inteira, no mínimo R$ 60. Então, imagine que você, sua esposa e 3 filhos, você já deixou uma fortuna só de bilheteria. Uhum. Entramos na sala de cinema. Fatalmente, nós vamos ter a galerinha do celular.
É verdade. É a galera que não entende que ele pagou, ele está ali, mas os outros 50 também. O direito é igual para todo mundo e a galera está ali para assistir o filme. Conversa paralela. Então, o ambiente todo não é mais tão convidativo. Você vai para assistir o filme, vamos supor que 15% do filme você perdeu, porque o cara ficou chutando a tua cadeira, porque alguém ficou de celular, porque ficou de conversa paralela no meio do filme. Então, você paga caro, você perde praticamente o dia todo para não assistir totalmente o filme e passar raiva. Aí, hoje em dia, com os streamings, não. Você assiste no conforto da tua casa, você ainda pede uma pizza, você pode convidar amigos para participar dessa sala de cinema, você pode pausar para ir no banheiro, você pode, pô, tô com sono, amanhã eu acabo de assistir. Tá, amanhã você acaba de assistir, você não vai ter que pagar de novo. Você não vai ter que ir até um local. Então, os cinemas precisam se reinventar, eles precisam se inserir nesse meio digital e descobrir uma forma de oferecer uma experiência diferente do que o cara tem em casa. Aí você vai pensar, pô, mas tem os 4D, os 5D, os IMAX, ou não sei o quê. Eles estão tentando. Ok, concordo que eles estão tentando. Só que para cada inovação que eles trazem, o valor do ingresso é vezes 2, vezes 3. Então, até que ponto vale a pena? É triste dizer isso, mas eu não vou a uma sala de cinema tem pelo menos 15 anos que eu não vou ao cinema. Isso porque eu tenho um canal no YouTube que fala sobre filmes e séries. Aí eu consumo, sem sair da minha casa, de 2 a 3 filmes por dia, para poder fazer a triagem do que trazer para a galera, do que vale a pena puxar a reflexão. Imaginem vocês se eu tivesse que ir até o cinema para fazer isso. Seria inviável. Financeiramente inviável, logisticamente inviável. Imagina você passar por tudo isso e ainda assistir um filme ruim. Realmente é uma epopeia gigante hoje para a gente realmente poder ir até o cinema e tudo, né? Eu concordo contigo, Rodrigo. Esse meio onde a gente vive hoje, com tanta realmente com tanto acesso tão facilitado, né, ao entretenimento de forma geral. Aqui a gente está falando sobre filmes, mas até mesmo jogos, né? Você tem jogos na palma da tua mão hoje, tudo que envolve entretenimento hoje está muito diferente de como a gente cresceu, né? Inclusive, o que mudou bastante, é um tópico que eu queria trazer para ouvir de você, Rodrigo, em relação a nós, fãs, consumidores, né? A gente, na nossa época, não sonhava em ter qualquer tipo de contato com alguém de quem a gente admirava o trabalho, como os atores, as atrizes, né? A gente não tinha como ter um acesso tão fácil assim a celebridades, né? Se eu quisesse falar com o Keanu Reeves, por exemplo, né? Não era fácil. Hoje em dia, a gente tem aí as mídias sociais, né? Por exemplo, o Instagram, o próprio YouTube, né? Essa plataforma que nos recebe aqui, e outros canais aí, né? Com que a gente consegue seguir, né, o canal oficial ali daquele artista que a gente tanto gosta, e muitas vezes ter de fato ali um retorno, né, um comentário, um like do teu comentário naquele conteúdo ali, né, pelo próprio ator, né, pela própria Sim. pessoa que você está seguindo ali. Como que você vê isso hoje, Rodrigo, Eu como acho fã? que isso é o que a gente sempre quis, você colocou. Antigamente, se a gente quisesse conversar com o ator ou mandar uma mensagem para ele, pô, gostei do filme, parabéns, eu gosto da tua carreira, eu admiro você como pessoa, a gente tinha que entrar em contato com o representante brasileiro desse ator, desse estúdio, mandar uma carta, ou até mandar um e-mail, vamos pensar no comecinho da internet, mandar um Sim. e-mail e torcer para que isso um dia caia nas mãos de alguém que tenha acesso a e essa pessoa pare toda a vida dela para ver o que você mandou e se deu o trabalho de te responder minimamente com educação. Quer dizer, era utópico, era impossível. Era impossível. Muitas vezes, quando isso acontecia, e era muito raro, você recebia um press release impresso com o carimbo da assinatura do
do ator, do apresentador e tudo mais. Verdade. Você tinha esses enlatados que eles mandavam para o pessoal que se correspondia. Hoje não. Hoje, como eu coloquei, nós estamos hiperconectados com o mundo todo. Então, usando o exemplo do Keanu Reeves, o clássico de Matrix, aí ele tem recentemente a saga John Wick, ele tem todo o personagem. Pô, eu gostei de John Wick, o que eu faço? Eu vou primeiro no Instagram ou no Facebook do estúdio, procuro o trailer e vou lá e falo, pô, gostei bastante, parabéns, galera, tal, não sei o quê. Se eu quero fazer uma coisa mais pessoal, eu procuro aquele ator que eu gostei, vou lá procurar o Keanu Reeves. Pô, Keanu Reeves, legal, gostei do teu trabalho. Ah, mas, Rodrigo, eu não falo inglês. Tá, vai no Google Tradutor, digita a tua mensagem em português. Até isso é o menor dos problemas hoje. Exatamente, ele traduz, claro, que tem uma margem de erro aí de 90%, 90% que é correto, ele pode mudar um termo ou outro, uma interpretação ou outra. Daí ainda há necessidade de se fazer um curso de idiomas para você realmente entender como a língua funciona. Não é uma coisa mecânica a tradução, é uma coisa muito mais orgânica. Então, continuem estudando, seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol, seja o italiano. Eu acho que dominar um segundo idioma, um terceiro idioma é importante ainda nos dias de hoje. Mas vamos continuar o meu exemplo. Eu digitei lá, Keanu Reeves, gostei pra caramba, tal, não sei o que, um abraço do seu fã brasileiro, Rodrigo, ó, tem um canal assim, 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 onde eu fiz um review do seu filme. E mando para ele. Claro que é um assessor de imprensa que vai abrir, claro que quando chegar na vez dele ver o meu direct, porque tem milhares e milhares de gente mandando mensagem, ele pode responder, ele pode falar, pô, legal, gostei, ou ele pode ir lá no canal e dar um joinha no vídeo. Quer dizer, a possibilidade de você realmente se comunicar de forma quase que igual nós estamos fazendo aqui, com esse ator, com esse cantor, com esse show. No caso, vamos falar sobre o próprio Supernatural. Se eu quero ir lá falar com os diretores, eu falo, pô, Robert, eu gostei desse episódio, você achei muito legal, parabéns, não sei o quê. O Robert Singer pode responder para mim, ele pode achar legal o que eu coloquei. A chance de eu me aproximar ou dessa celebridade receber o meu carinho, o meu aplauso é muito maior, é muito maior. Tanto o Adilson como eu, nós já tivemos casos desse tipo, onde os diretores, os atores vieram dar um feedback. Eu tive um diretor muito legal de cinema, eu comentei, fiz um review rápido de um filme de terror, meio experimental que ele fez. Ele respondeu para mim, ele gostou do review, ele achou interessante, eu já questionei por que não teríamos uma terceira parte, ele falou que foi falta de financiamento, era um programa, era uma ideia quase acadêmica, os filmes, então por isso o baixo orçamento e tal. Quer dizer, eu tive aí meia hora, 40 minutos de conversa com o cara que foi o diretor do filme que eu acabei de assistir. Então, imaginem a loucura disso. Um outro exemplo, lembrando agora de Supernatural, o próprio Misha Collins, que fez o nosso Anjo do Senhor, o Castiel, que ele é super ativo, super solícito, ele respeita e gosta muito dos fãs brasileiros. Então, em um certo momento, eu conversei, fui puxar o assunto com ele, mandei uma mensagem, achei que ele não fosse ver, não fosse responder. Ele respondeu. Então, conversei rapidamente com ele, passei as minhas impressões, parabenizei pelo trabalho, questionei sobre novos projetos, né? Ele é uma pessoa, para quem acompanha o Misha, ele é bem engajado também em causas sociais, ele também procura fazer a diferença da forma que ele pode. Então, é surreal a possibilidade que nós temos hoje de realmente fazer a nossa opinião valer ou sermos notados. Então, vamos usar isso a nosso favor. Vamos parar de fazer só barulho. Seja um inteligente no meio da multidão. Seja aquele cara que é notado pela qualidade do que fala, não pela quantidade de mensagens. E aí eu já puxo um outro exemplo que cabe também nessa tua colocação, lembrando do próprio YouTube. O YouTube proporciona isso de uma forma mais rápida ainda. Estamos aqui, eu e o Adilson, ampliadamente nesse Open House,
nessa reestreia, nessa segunda temporada, conversando sobre esse overview geral do que foi a cultura pop, o que foi o cinema nos últimos 30 anos. Mas vocês podem, a qualquer momento, entrar em contato comigo, entrar em contato com o Adilson, ou deixar um comentário. Então, nós estamos praticamente na palma da mão de vocês. Vocês têm a possibilidade de vir aqui, pô, Rodrigo, gostei, não gostei, concordo, não concordo, vamos conversar a respeito. A única coisa que acontece é que o fã, a pessoa que consome o YouTube, ela ainda não entendeu da importância que é o like, por exemplo. O like é o pagamento da gente que está fazendo esse streaming, proporcionando esse momento de descontração e de entendimento, porque a ideia sempre não é só entreter, mas é entreter e informar e promover uma reflexão. Eu imagino que, assim como o Adilson fez na primeira temporada aqui do Ampliadamente, ele vai continuar seguindo nessa linha, então ele vai trazer assuntos diversos, pessoas variadas, porém que dominam a área que atuam. Então, elas vão te ensinar uma coisa que você não sabe, elas vão sanar uma dúvida que você não sabia nem que tinha. Então, depois de cada papo que o Adilson traz aqui, você vai sair um pouquinho mais inteligente ou conhecendo um pouco mais daquela área. E aí, o que funciona? Quando a pessoa interage aqui, o YouTube, a estrutura do YouTube entende e fala, nossa, esse vídeo o pessoal está gostando, esse vídeo o pessoal está participando, esse vídeo talvez seja interessante para outras pessoas. E aí ele vai divulgar esse vídeo, ou o canal, para outras pessoas que ainda não seguem ou que ainda não assistiram, mas que são de nichos parecidos, nichos compartilhados. Então, a galera que só assiste podcast e não conhece ainda o de resenhas, provavelmente o YouTube vai divulgar o de resenhas para essa galera, vai divulgar o ampliadamente para essa galera. De resenhas é outro projeto que o Adilson tem, que está num hiato legal, mas vai reformular, ele também trazia reviews interessantes. Então, a importância dessa interação. Eu conheço muita gente, aqui no Assuntando acontece isso também, que a pessoa assiste, não curte, não compartilha, não dá o like, não sabe a importância disso. E aí eu vou pegar as estatísticas mensais, eu vejo que 70% da minha audiência não é nem inscrita no canal. Meu, se inscreva no canal para você saber sempre que sai material novo, para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. A inscrição é totalmente grátis, não vai te encher o saco com nada, não vai te mandar e-mail, não vai ficar te dando spam, não vai flodar a tua notificação. Não, você só vai ser notificado sempre que for criado um conteúdo neste canal que você acompanha. Então, algumas mecânicas dessa interação online, o grande público ainda não entendeu. Eles vêm fazer barulho, eles vêm muitas vezes comentar. Pelo excesso de mensagens, ele tenta ser notado. Procure ser notado pela qualidade da mensagem, não pelo excesso da mensagem. Muito bem dito, Rodrigo. Isso é uma coisa que eu, até como produtor de conteúdo também, como de resenhas já há bastante tempo, tá no hiato, mas eu pretendo trazer de volta logo menos. Mas é uma coisa que não só os canais pequenos, mas até os canais grandes poderiam ser muito maiores. Porque, como você falou, boa parte da audiência sequer é inscrito no canal, mas está sempre ali, ele é recorrente, porque o próprio algoritmo já identificou que ele assistiu um determinado vídeo, uma entrevista como essa, por exemplo, por um certo tempo, então o algoritmo já entendeu que ele tem interesse naquele tipo de conteúdo e vai entregar novamente outros canais e aquele mesmo canal e a pessoa continua assistindo e ela acaba não se inscrevendo. Isso acaba sendo danoso para o canal, para o crescimento do canal, por consequência para o criador de conteúdo, né? E eu acho que falta um pouquinho do público ser educado no sentido de saber o que fazer, como se portar numa rede social, como é o YouTube, por exemplo. Você dar o like, você se inscrever, ativar o sininho, né? Comentar, compartilhar aquele vídeo é o seu jeito de fazer com que conteúdos de canais como esse, como o Assuntando e tantos outros que a gente gosta,
cresça, né? Naturalmente cresça, né? E é tão simples, é só dar o like, já tá Eu valendo, vejo, né? eu vejo muitas vezes pessoas se descabelando por grandes astros mundiais, Sim, canais que têm milhões de inscritos. Ali você é mais um, e ali provavelmente a é o número. pessoa que gera aquele conteúdo não sabe nem que você existe. Uhum, No exato. caso do Assuntando, no caso de resenhas, no caso do Ampliadamente, no caso dos canais parceiros, tanto aqui quanto lá no Assuntando, a gente sabe quem é você, a gente quer te ouvir, a gente quer saber a sua opinião, a gente dá valor ao que você tem a dizer. Então, o mínimo que você pode fazer é nos dar de presente também o seu like, a sua inscrição, é Exato. participar comentando. Vamos promover boas rodas de conversa, vamos promover discussões saudáveis. Eu acho que isso faz falta. Se você perguntar para mim, o que eu mais sinto falta daquela época é justamente do pós-filme. É daquele momento que a fita está rebobinando e a gente está todo eufórico porque nós acabamos de assistir um grande filme, uma grande aventura, ou um filme de terror que provavelmente vai tomar nossa noite, nós vamos ficar tudo cagando, porque a gente era cagão e a gente gostava. Ou então a gente vai sair para pegar a bicicleta e vamos, eu sou o Rambo, eu sou não sei quem, vamos brincar a tarde inteira. Então esse pós-filme me faz muita falta, eu sinto falta. E é isso que o Eu YouTube também. permite que a gente tenha, que através dos comentários a gente continue conversando sobre o material, sobre uma obra, sobre um filme. É isso que eu tento resgatar, por isso que o Assuntando cresce de forma constante, mas devagar. Eu não tenho pressa para receber os novos inscritos, porque Uhum. eu não quero o cara que só vem fazer volume, eu quero o cara que gosta do meu conteúdo e do cara que tem o que dizer, porque eu quero ouvir, eu quero conversar com essa pessoa, eu quero trocar ideia. Legal. Então, devagarinho nós estamos, ampliadamente, e o Assuntando, nós estamos resgatando essa galera, principalmente da nossa cidade, que está meio que à deriva na internet. É Porque verdade. É os verdade. conteúdos junk, os conteúdos de fácil absorção, os conteúdos que não exigem nenhum tipo de reflexão, final explicado, aquela coisa dos novos filmes, por exemplo, onde você tem tramas rasas, onde você tem o final Scooby-Doo, onde tudo se explica, tudo se desenha, porque senão a pessoa que assistiu não vai entender e vai chorar no banheiro. Então, hoje nós temos uma realidade muito difícil para o cinema. A galera que quer fazer dinheiro não se preocupa mais em boas histórias. Eles querem Uhum. muitas histórias. Então, o boas substituiu pelo muitas. Você pode ver os próprios serviços de streaming. Nós falamos da Netflix. Nós temos agora a Netflix. Se você abrir o catálogo e ficar olhando o dia inteiro, você vai passar o mês todo e não vai ver tudo. Aí você vai falar, Uhum. pô, tudo aquilo é relevante, tudo aquilo é legal, tudo aquilo tem uma história bacana. Não. Você põe aí que 60% é só para cumprir tabela, é só para fazer É. volume. Exato. São É só o volume. são Exato. filmes que não tem nada a ver com a nossa realidade, são filmes que dificilmente o gosto do brasileiro vai gostar daquela história, Uhum. ou Uhum. aquela cultura vai dizer alguma coisa para a gente, mas você abre lá, tem 5 milhões de filmes, 5 milhões de filmes. Então, o cinema precisa também ser resgatado. Chega de remake e reboot, chega de me contar uma história que eu já sei, chega de revisitar um universo que eu já visitei. Então, o que eu acho legal, por exemplo, na revitalização das grandes franquias, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é o caso da Alien Earth. Alien Earth, de Ridley Scott. Eu assisti, achei maravilhoso, mas eu entendi onde ele quer chegar. Ele vai unificar os dois universos. Na cabeça dele, Blade Runner pertence ao universo de Alien. E ele Uhum. vai unificar essas histórias através dos seriados. Olha que bacana. Eu achei brilhante. Para mim faz total sentido, até porque Alien Earth, por exemplo, nós temos 5 corporações que comandam o mundo. Uma dessas corporações provavelmente vai dar origem aos replicantes, onde muitas vezes eles não têm consciência que são replicantes. Uhum. Em Alien Earth, o nosso xenomorfo do coração, ele não é a estrela principal.
ele é uma das criaturas que vieram do espaço profundo, uma das formas Uhum, de vida uhum, alienígena que vieram para cá e boa. Então você tem toda uma gama de outras situações correndo, de outras possibilidades. Nesse sentido eu gostei, nesse sentido me agradou, porque é um universo que eu conheço o universo de Alien, eu conheço o uhum, trabalho do uhum, Peter, do qual a equipe de arte que produziu toda aquela estética orgânica, aquela coisa muito emblemática. Eu já uhum. conheço aquele universo, eu já passei medo junto com a Ripley. Eu, no primeiro Alien, assim como todo mundo, ficou muito curioso para saber o que era a criatura, como combatia a criatura e por que, que ela estava ali e como funcionava aquela mecânica. Uhum. Também gosto de Ridley Scott no Blade Runner. Blade Runner tem vários cortes, várias compilações. Tem versão do diretor, versão da tia do café, versão do cara que trabalhou na rua de cima. Tem um monte de corte. A versão do diretor Sensacional. realmente é a melhor. E aí eu gostei da continuação de Blade Runner. O que eles fizeram em Prometheus, eu costumo brincar que é o Prometheus e não Cumprius, né? Porque acabou sendo uma história chatinha. E aí Ah, eu gostei, cara. Gostei do ele Prometeu. tentou Gostei. adaptar. Não, não, desse novo Prometheus ainda é menos pior. Prometheus ainda é legal, ainda tem os engenheiros, tem toda essa mecânica de como as coisas funcionam. Se você for Uhum, analisar o subtexto por trás daquele filme, é um puta no filme. Mas para a uhum, pessoa gostar, ela precisa parar, pensar, analisar e entender o que está acontecendo. Não se contentar com o que ela está vendo, mas tentar entender o porquê ela está vendo. O segredo é uhum. esse. Porque muitas coisas Entendi. ali, no caso de Prometeu, está nas entrelinhas. Tá Sim, no que você interpreta, não está ali na mecânica que é mostrada, jogada na sua cara. Agora, as continuações eu achei sofrível, eu achei que a essência foi se diluindo. senti Então, isso também. agora com esse resgate, com essa. É como se ele criasse um Lego numa ponta, um Lego na outra, e ele fosse tentando unificar as duas pontas. Entendi. Já te dou um spoiler, já está confirmado, vai haver também um seriado de Blade Runner, então ele realmente está trazendo as pontas para se amarrar. Nesse sentido, eu acho muito viável, muito válido a visita a franquias antigas, porque ele está me dando novas informações de um mundo que eu conheço. Ele não está reembalando e falando, Tó, é a mesma coisa, mas agora tem um laço vermelho. Legal. Acabaram de ter aqui, galera, um gostinho de conteúdo do Assuntando. É isso, é esse bate-papo, é a experiência do Rodrigo, né, lá no Assuntando. Eu vou pegar um gancho aqui contigo, Rodrigo. A gente já vai meio que se encaminhando aqui para um finalzinho daqui a pouquinho, mas puxando aí que você fez essa narrativa aí do que acontece com Blade Runner, com o mundo Alien, o que você poderia sugerir, né, para a galera que quer, assim como nós, resgatar, né, essas boas produções, anos 80, anos 90, o que você indicaria? Por onde começar? Eu acho que dá para começar. Vamos começar a indicação por um não óbvio, e que é um dos vídeos que mais faz sucesso por aqui, então acredito que a galera goste bastante, que é o Feitiço de Áquila. É a Boa. história de Isabeau, é o nosso Rutger Hauer, é o nosso Matthew Broderick, no começo da carreira. Então, é uma história de amor, é uma história muito bem montada, onde você vê um casal que pode estar eternamente junto, porém para sempre separados. Então, passou exaustivamente na TV, ele só perdeu para a Lagoa Azul. Então, se você quer começar a se imergir e se acostumar, na verdade, é se acostumar com essa narrativa um pouco mais lenta, eu acho que você pode começar por esse filme, porque é uma história que tem ação, que tem romance, é uma história que não Legal. demora tanto para ir te entregando os elementos todos. Então, Uhum. apesar de ser mais lento o ritmo comparado com as produções atuais, é uma história que pode ir te treinando, porque isso é treino. Você está acostumado a engolir sem mastigar. Então, filmes como esse vão te promover essa mastigação, vão te convidar a pisar um pouquinho no freio, a contemplar o cenário,
a se colocar no lugar daquele cara que carrega um falcão no ombro, o cuidado e o amor com que ele tem para aquela ave, quem é aquela ave, por que que isso aconteceu. Então é mais contemplativo sem ficar chato. Tira o celular, deixa de lado, se permita entrar nessa história. Um outro gênero que também eu gostaria de convidá-los a reassistir é um filme que eu sei que o Adilson gosta bastante, que é o Curtindo a Vida Doidado, que é o Ferris Day Off. Também participa o Matthew Broderick, isso. O Matthew também participa, e é uma aventura de jovens que ele faz toda uma traquitana para conseguir esse dia de folga, para conseguir cabular a aula, e aí ele sai pela cidade com o melhor amigo. É uma aventura leve, é uma aventura gostosa, e aí partindo dessa você quer começar coisas um pouco mais hardcore, já vai para a trilogia De Volta para o Futuro, que é uma aventura que já começa a trabalhar com comédia, com ficção científica. Também tem uma narrativa mais lenta, mas a ação te mantém no auge. Nós temos o próprio Indiana Jones, nós temos os Goonies, nós temos o primeiro Rambo. O primeiro Rambo, o livro é muito melhor, mas o primeiro Rambo é um filme denso, é um filme complexo. É um cara que ele vai visitar o amigo, e esse amigo morreu de câncer. E aí o cara, ele só quer ficar de boa. E aí a cidade toda se vira contra ele, o cara é traumatizado de guerra, o cara começa a ser caçado. Isso desperta milhares de gatilhos. E ele, ao invés de ir preso, ele se torna predador. Eu lembro que o Coronel Trautman chega para falar para o xerife: eu não estou aqui para salvar o Rambo de vocês, eu estou aqui para salvar vocês dele. Então, se vocês querem começar a entender o que nós falamos, sobre o que nós falamos e o porquê nós falamos, visitem os clássicos dos anos 80, dos anos 90, lembrando que vocês precisam se situar num período histórico. Tá? Então, é um filme de 90. Nos anos 90, muita coisa que hoje em dia é mal vista era tida como normal. Então, você fala, pô, mas tem uma piada machista, mas aqui a mulher está objetificada, mas aqui mostra uma coisa ali, mostra um negócio aqui, essa piada não tem graça porque é bullying. Tá. Hoje em dia, a sociedade evoluiu e passou a entender que uma série de coisas que eram normais não são mais. Agora, os filmes dessa década, eles se permitiam esse tipo de coisa. Então, antes de começar a vomitar pelo teclado, você entenda o contexto da onde esse filme foi apresentado. Nessa época era permitido, nessa época era engraçado. Então, se você tiver isso na cabeça, tiver a cabeça um pouco mais aberta, você vai rir, você vai se divertir, você vai gargalhar, você vai ter uma experiência muito próxima do que as que nós tivemos, porque todos esses filmes, eles envelheceram muito bem. Mas por que isso acontece? Porque as histórias são muito boas, porque a coisa é muito bem feita desde o começo. E aí volta para o começo do nosso papo, quando o Adilson me questionou sobre essa qualidade, sobre por que a gente tinha um encantamento dessas produções que são, hoje em dia, a maioria delas são toscas. Hoje em dia a gente faz os efeitos especiais em qualquer computador de forma mais convincente. Pô, aonde estava, na minha ótica, aquela magia que encantou a gente por gerações e nos fez falar delas hoje, em 2025, e ainda falamos delas. Exato. Eu acho que se for fechar essa grande linha de raciocínio, seria esse o ponto. A gente precisa de boas histórias e que venham novas boas histórias. Maravilha. Eu te pedi uma dica, você me deu uma lista. Galera que reassiste esse trecho aqui, pega a lista que o Rodrigo passou, e eu vou aproveitar e vou convidar a galera que está aqui nesse momento do vídeo aqui, comenta aqui qual é a tua lista, deixa aqui indicações de filme anos 80, anos 90, ou até filmes mais recentes que vocês acham que, olha, esse filme vale a pena, tem uma mensagem, tem um conteúdo, né, um efeito, enfim. Comenta com a gente aqui, tá? A gente vai interagir, tanto eu, o Rodrigo com certeza vai seguir esse conteúdo aqui e vai com certeza. Antes da gente terminar o nosso papo, eu quero propor ao meu querido anfitrião, meu grande amigo Adilson O Avelino, um desafio que eu promovo, que eu promovo lá no Assuntando,
que pedir para vocês reassistirem um filme que talvez vocês não tenham gostado. Então, por quê? Porque a nossa ótica muda, a nossa percepção muda. Muitas vezes, ao reassistir obras que você não gostou no primeiro momento, ou que você lembra de não ter gostado, o problema não está na obra, o problema está que você não prestou atenção, ou você não era maduro o suficiente para entender o que estava acontecendo. Várias vezes eu assisti um filme que, pô, esse filme eu não gostei, vou ver de novo. E aí eu percebi que o filme é muito bom, eu que era o imbecil. Eu que não entendia, eu que não consegui captar, não consegui entrar naquela história. Eu não era o público-alvo, talvez, daquele filme. Aquele filme não era o melhor filme para mim naquela época, naquele momento, com aquela idade. Eu tenho uma série de senãos, um monte de what if aí, e às vezes a gente fica com ranço de uma obra que pode não ser ruim, a gente pode não ter interpretado bem. Então, eu promovo de vez em quando esses desafios. Às vezes a galera responde para mim, dá uma conversa bem interessante por lá. Eu quero saber de você, Adilson. Tem algum filme que todo mundo gosta, você não gosta? E eu quero te desafiar para um próximo papo, ou aqui ou lá no Assuntando, para que você venha dividir com a gente essa experiência de como foi revisitar um filme que você se lembra de não ter gostado. Tem sim, eu já aceito aqui o desafio, o exercício, e até é um filme que a minha esposa comentou, tem poucos dias ela comentou comigo que queria reassistir, porque ela gostou muito e tal, queria que eu assistisse com ela, que é o Avatar, não a Lenda de Aang, o Avatar dos bichinhos azuis lá, do nosso querido James Cameron. Os esmorte com esteroide. Eu não gostei daquele filme, visualmente falando, é um filme fantástico, né? O James Cameron, ele é genial no que ele faz, e eu assisti o filme mais pelo James Cameron, mas realmente é um filme que me peguei na hora que você estava falando, foi o primeiro filme que me veio à mente, assim, vai ter que ser esse, né? Coincidentemente, e aí a gente pode, claro, ter esse papo lá sobre esse filme, sobre o Avatar. Galera, comenta aqui o que vocês acharam do Avatar. Quero saber já da galera aqui, né? Mas a minha experiência com o filme, apesar de toda a beleza visual do filme, não me encantou com o conteúdo do filme, né? Mas eu vou dar uma segunda chance, eu vou reassistir como o Rodrigo propôs aqui. Isso, tá topado o desafio. Eu não vou dividir com vocês a minha experiência ao ver Avatar, porque eu não quero contaminar essa segunda visita do Adilson. Eu não quero que ele se sinta influenciado pela minha experiência. Por isso, eu não vou dividir com vocês por enquanto. Só adianto que não é um dos filmes que eu mais gosto, mas eu assisti. Então, talvez tenhamos experiências compartilhadas parecidas, apesar de nunca termos conversado sobre Avatar. E aí nós temos um outro questionamento. Talvez nós não fôssemos o público-alvo. Talvez o filme não fosse pensado para pessoas como nós, com as nossas expectativas, com as nossas bagagens, com o que a gente entende de divertido. Então, é muito subjetivo o gostar ou não. Mas eu vou esperar para que o Adilson assista novamente e venha dividir com a gente a experiência dele de voltar ao mundo de Pandora para ver o que acontece. Vamos lá, com certeza, galera. Acompanha por aqui também no canal e lá no Assuntando. Com certeza vocês vão ter novidades sobre isso aí, logo menos, né? Mas não antes da gente terminar a nossa estrada no nosso Impala sobre os 20 anos de Supernatural. Fica o convite para a galera ir lá. Falando de Supernatural, hoje é dia 11/10. Esse papo era para ter acontecido ontem por problemas técnicos. O Adilson não conseguiu trazer para o ar dia 10. Essa é a versão do diretor. Isso, hoje, dia 11/10, às 20 horas, no Assuntando, vai para o ar o terceiro vídeo. A terceira temporada, onde eu e Adilson Avelino revisitamos todos os episódios, explicando para vocês o que nós gostamos, o que nós não gostamos, como é para nós digerir e participar de toda aquela história, aquela trama, o que os personagens representam para nós, o carinho que a gente tem para o terceiro Winchester, que é o Impala. O Impala que tem muito mais rock do que qualquer Rock in Rio que a gente pode ver por aí.
Com certeza. Então, Até se na vocês maçaneta gostam, dele. se vocês querem compartilhar com a gente essa paixão pelos 20 anos de Supernatural, não esqueçam de passar lá na Sultano, de acompanhar o papo. São vídeos rápidos, são dinâmicos e a gente compreende toda a temporada. Então é um convite para que vocês também voltem 20 anos no tempo e venham ver a estrada até aqui, como funcionou e como chegou até aqui. São 15 vídeos, nós vamos gravar os próximos nos próximos dias. Provavelmente eu vou trazer os 15 agora no mês de outubro, para comemorar o Halloween, até para marcar os 20 anos de comemoração. Adilson Avelino vai estar comigo durante toda essa saga. Nós estamos montando uma mesa de guerra aqui, um planejamento bem interessante para que a gente possa gravar e fazer isso tudo acontecer. Porque vocês aqui do Ampliadamente não sabem, mas Adilson Avelino é um dos maiores fãs de Supernatural. Com Ele certeza. acompanha, ele gosta, ele entende. Vocês vão assistir os reviews lá, vão entender e vão ver a paixão com que ele comenta, com que ele divide com a gente, como foi a experiência ao revisitar todo esse universo. E claro, tem uma surpresa ou outra em cada vídeo, tem um qualquer coisa, tem um momento de descontração, convidando vocês a rir de nós, para nós e conosco. Vamos nos divertir acima de qualquer coisa. Maravilha. Feito aí o convite para a galera. Galera que veio, está aqui no vídeo agora, que veio do Assuntando, obrigado, galera que veio aí. Sejam muito bem-vindos. Permaneçam, sigam com a gente. O Rodrigo com certeza vai voltar em outras oportunidades aqui com a gente, né, com outros papos, né, não só de cultura pop, mas de coisas um pouco mais específicas, assuntos mais específicos que ele entende, que ele conhece bastante. É um cara muito elucidado. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença aqui nesse Imagina, eu que Open agradeço pela House, esse amizade, nosso pelo retorno. espaço, pelo papo, pela conversa. Conte sempre comigo, estamos sempre aí. Galera, entra lá também, segue lá o Rodrigo. O link vai estar aqui na descrição, né? Então é um cara que vai com certeza dar muito boas-vindas para vocês por lá. E os canais vão seguir crescendo, né, com os likes de vocês, com o compartilhamento de vocês, com a inscrição de vocês. A gente conta com vocês. Obrigado novamente, Rodrigo. Obrigado, galera. E a gente volta num próximo momento com a nossa próxima entrevista. Até o próximo vídeo, galera. A nós, valeu!